Deus abençoe a igreja, amém? Em nome de Jesus, as crianças estão aqui. Vou fazer uma oração para nós, Isaac, para nós começarmos. Faz uma oração. Obrigada, Deus, por esse dia, Deus. Pela igreja, Deus, por cada irmão que está aqui hoje, ó Deus. Abençoe, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Vocês sabem por que hoje é especial? Quem sabe me falar? Ressurreição, a Radassa falou. O dia da ressurreição. Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Amém? Nosso Deus é o único que ressuscitou. Se você olhar, os outros deuses estão lá nos seus túmulos, as pessoas esperando, mas nós temos um Deus que ressuscitou dos mortos. Amém? Amém? Vem cá, Benhur. Vamos ouvir então o que as crianças trouxeram para poder falar. Vou começar do lado daqui. O que você vai falar para nós hoje? Não vai falar? Deus abençoe. Vai, Radassa. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 meses, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém. Vocês viram aqui, né, no Velho Testamento, eles tinham que fazer toda essa exigência do Senhor, que teria que ter um cordeiro santo, é isso? Puro. E nós não precisamos fazer isso mais. Alguém que já viu papai e mamãe oferecer cordeiro, matar cordeiro, pôr no fogo? Alguém que viu? Não, né? Então, porque nós não precisamos disso hoje mais. Nosso sacrifício foi Jesus morrendo lá no Calvário, certo? Amém? Vamos ouvir então a irmã Isabela. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Mas o anjo, dizendo às mulheres: não tenhais medo, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alimpais-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém. Lucas 24. Convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado, no terceiro dia ressuscite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus dando para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Isso. O Senhor é nossa Páscoa.
promessa que Ele nos fez. Eterno. Amém. As crianças vão cantar um hino, né? Tem os microfones aqui. Coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Comemorar a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Mas pra comemorar a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Pra comemorar a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. De manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou.
ressuscitou. Aleluia! Tua morte venceu o mal, venceu as guerras, Jesus ressuscitou. Tua morte venceu o mal, venceu as guerras, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou Jesus, ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, Jesus ressuscitou, ressuscitou, Jesus ressuscitou. Veio o Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor. Nós cremos, Jesus. Aleluias. Nós cremos em tua presença. Creio, Senhor. Eterno Senhor, Deus bendito, em o nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por esta manhã de ressurreição. Que seríamos de nós se o Senhor tivesse morrido, sido sepultado, mas não tivesse ressuscitado, Senhor. Estaríamos perdidos, como todo e qualquer homem sem o Senhor está perdido. Obrigado pela tua ressurreição. Viemos te adorar, viemos ouvir a tua palavra, viemos na tua casa, Senhor, porque nós aceitamos o sacrifício do Senhor, porque nós estamos sedentos, Pai, com a nossa alma desejosa de receber mais e mais da tua presença, Pai. Ajuda-nos a ter mais do teu Espírito Santo, aumenta o nível do nosso amor, da nossa dedicação, do fervor dos nossos corações, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Não nos deixe ser apenas uma igreja, ter apenas uma religião, mas nos ajuda a ter uma experiência diária com o Senhor, Pai. É o que essa noiva está querendo, uma vida mais perto, uma vida mais sobrenatural, Senhor. Vem aqui nessa manhã e derrame essa graça para nós. Envolve-nos na tua presença, Senhor. Tu és o ensinador de justiça. Desça aqui e ensine-nos a tua palavra, Pai, para que ela possa ser manifestada em nossas almas. Fala conosco, pois queremos ouvir a tua voz. Visita-nos, Pai, mais uma vez, pois nós amamos estar na tua presença. Não há lugar melhor para estar do que na tua presença. Cobre esse lugar com aquele sangue da Páscoa, Senhor. Cobre esse lugar com aquela redenção que veio no dia da Páscoa. Cobre, Senhor, os nossos corações, para que estejam limpos, puros nesse momento,
para aproximarmos do Teu Espírito Santo. Estamos esperando no Senhor, estamos entregues nas mãos do Senhor. Nos ajude agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe o coração de cada um. Vamos abrir a Bíblia em 2 lugares. Abacuque, capítulo 3 e Efésios, capítulo 5. Graças a Deus por este dia de ressurreição, por esse dia onde podemos vir à casa de Deus e render a Ele as primeiras horas do nosso dia, pelo menos nesse dia de domingo. Há várias pessoas que estão viajando, irmão Luiz com a família, irmão Orlando com a família, e às vezes desfalca um pouco, né? Mas que a graça do Senhor possa trazê-los em paz de volta. Estradas cheias, feriados prolongados assim. A Páscoa não é comemorada, a Páscoa não é lembrada. Ontem estávamos indo para Arcos, eu fiquei admirado de ver o tamanho do movimento na beirada aqui em Furnas. Quanta gente bebendo, fumando, mulheres nuas, homens nus à margem das rodovias. Isso é porque é um feriado dito santo, um feriado que consideram, deixa de comer carne, fecha seus comércios, mas o resultado, o objetivo desse mundo em cima de cada data dessa é comercial, é festivo e passa tão longe do verdadeiro propósito da Páscoa, da morte, do sepultamento, da ressurreição de Cristo. E nós cristãos temos que agir, sermos diferentes. Mas não só no feriado, eu acredito que todos os dias temos que viver a nossa Páscoa. Todo mês que temos a ceia, deveríamos lembrar de um modo mais especial da nossa Páscoa. Então vamos, Abacuque, capítulo 13, e depois Efésios 5. Está nos visitando Arley, Marilane e Luciano. Quem são as pessoas que nos visitam? Deus abençoe vocês. Irmão Cleito, quem é Cleito? Há algum Cleito que nos visita? Está escrito aqui, irmão Cleiton também. Bem, deve ser algum equívoco, né? Deus abençoe a todos. Abacuque, capítulo 3, verso 1. Diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Somente esse verso. Agora, Efésios 5, verso 18. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Se puder colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Querido Deus, em o nome de Jesus, é assim que fazemos nossos cânticos, nossas oferendas espirituais, nossas canções, é assim que lemos os nossos salmos,
dando a Ti graças a Deus sem cessar, Pai, e pedindo ao Senhor que nos embriague com o Teu Espírito Santo, porque essa seria a melhor embriaguez, seria a maior e melhor e mais importante alegria que um homem, um ser humano poderia receber, que é a alegria do Senhor. Como disse a Tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, envia para nós essa alegria, este avivamento, envia para nós este embriagar-se com Teu Espírito Santo, pois é o clamor, é a necessidade do momento que nós estamos vivendo. Eis-nos aqui nas Tuas mãos, esperando o Senhor fazer aquilo que o homem não pode fazer, Pai. Produza em nossos corações aquele grande avivamento prometido, para que possamos manter firmes a nossa vida espiritual até o dia de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar. Eu tomei esse versículo de Abacuque 3, verso 2, especialmente aqui quando ele diz: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e a notifica. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu tomei isso porque estava lendo aqui aquele livreto feito pela filha do irmão Brana, chamado Música Saudável e Não Saudável. Na página 21, eles tomam testemunhos da era de João Wesley, aonde eles falam sobre alguns sinais, algumas características que acompanharam o avivamento wesleyano, chamado por alguns o avivamento metodista. E aí a gente percebe que é uma necessidade também dos nossos dias recebermos o nosso avivamento, até porque o profeta disse que a noiva de Cristo, ela ainda não recebeu o seu avivamento. Ele toma as eras e ele mostra que os luteranos tiveram o seu, os wesleyanos tiveram o seu avivamento, os pentecostais tiveram o seu avivamento, e a noiva, ele disse, ela ainda não teve o seu avivamento. E avivamento significa, disse o profeta, avivar-se. Ele disse, não significa apenas você conseguir mais membros para uma igreja. Ele disse, mas avivamento significa você despertar de um sono profundo. E se nós tomarmos a mensagem do irmão Brana, nós vamos ver que ela vem para isso. Quer dizer, cedo ou tarde, porque não tem data e hora marcada pelos homens, porque não é algo que os homens poderão produzir, mas sim algo que Deus poderá produzir. Então, cedo ou tarde, não sabemos o dia, não sabemos a hora, cremos até que está muito próximo, mas é certo que esse avivamento da noiva vai ter que se manifestar, porque a mensagem do profeta de Deus, ela vem exatamente para isso. Efésios 5,14 é literalmente a mensagem da última hora. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quer dizer, a mensagem de Elias, a mensagem do sétimo anjo, ela traz esse despertamento. Ela nos levanta, ela nos reaviva. E aí o profeta disse, reavivar, ele cita na mensagem aqui, imagens de Cristo,
E ele disse: reavivar significa também você purificar, se limpar, significa se santificar. Aí eu te pergunto, qual é a mensagem que tem hoje na terra que dá tanta condição para um povo ser purificado e santificado como a mensagem do sétimo anjo? Não existe uma mensagem hoje na terra que nos chame à responsabilidade de santificação tão grande como a mensagem do profeta Elias, a mensagem do sétimo anjo, como essa luz que tem brilhado para nós no entardecer. Aí o profeta disse: eu nunca havia visto tantas águas na minha vida, até que me assentei diante do mar. E ele disse: e as ondas começaram a se agitar, e o mar se agitar. E eu pensei: Deus, isto parece como um avivamento à moda antiga. Ele disse: eu ficava por ali e via a água se agitando e o vento soprando, a água se agitando e o vento soprando, até que, aos poucos, foi chegando nas margens da praia onde eu estava sentado, lixos e mais lixos. Aí o profeta disse assim: o maior objetivo de um avivamento é fazer com que o lixo saia para fora. Os denominacionais, eles não têm um bom conceito sobre o que é avivamento. A pessoa pensa que um avivamento é a conversão do presidente da República, do Congresso brasileiro, dos senadores, dos deputados, porque em outras eras isso aconteceu. Mas o profeta disse: não são apenas essas coisas. Multidões e mais multidões aceitando a Cristo, que são realmente características de um avivamento. O avivamento da noiva, por exemplo, ele não vai ser marcado pela conversão de dignatários, de grandes príncipes, até porque Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Quer dizer, é impossível o avivamento da noiva trazer dignatários, grandes celebridades, presidentes, governadores, senadores. Não, os avivamentos denominacionais produziram isso. Mas o profeta disse que o avivamento da noiva coloca o lixo para fora. O avivamento da noiva, disse ele, vai estreitar a caminhada do eleito com Deus. Por isso que ele disse: é um avivamento individual, nem tanto um avivamento coletivo. Haverá sim um derramamento aonde vai contagiar o corpo? Sim, haverá. Muito embora o profeta disse: será simples, o mundo nada perceberá acerca dessas coisas. Ele disse: será algo discreto o ministério daquela noiva, mas haverá uma manifestação nessa noiva. Porém, hoje, ainda hoje, você pode alcançar um avivamento de Deus individualmente, um avivamento que te purifica, um avivamento que produz em você, em mim, santidade, um avivamento que não vai nos deixar viver uma vida distante do que é uma vida rendida à oração. Então, profeta, irmão Brana, você passa a observar a partir de agora, cada mensagem que você pegar para ler, olha, será difícil você ler uma onde você não vai encontrar a palavra avivamento ou reavivamento. Em quase todas as mensagens do irmão Brana que nós pegamos para poder ler, nós vamos encontrar o profeta falando sobre esse despertar, sobre esse acordar. Por que ele tanto falou? Porque ele muito desejou. Eu acredito, irmãos, não podemos afirmar, mas eu acredito que talvez nenhum homem tenha orado tanto, gemido tanto e falado tanto nessa era sobre a necessidade da igreja ter um avivamento, como falou o irmão Brana. Ele estava sempre orando, ele estava sempre falando, ele estava sempre fazendo cultos, aonde eles mesmos até rotulavam aqueles cultos de avivamento. Quer dizer, era uma alma sedenta, era uma alma que estava sempre, todos os dias, clamando, pagando um preço,
porque não podemos nos enganar. Um avivamento não desce individualmente falando e coletivamente falando também como um corpo. Ele não desce se não pagarmos um preço. Há um preço a ser pago para poder receber a visita de Deus e a permanência dela ali naquele lugar, produzindo os resultados e os efeitos. Não vem de mão beijada, irmãos. Nós podemos pegar aqui a Bíblia, podemos pegar o Velho Testamento, o Novo Testamento, a história da igreja, as 7 eras da igreja, e nós vamos ver que todas as vezes que Deus derramou o avivamento, o seu mover entre os homens, tinha alguém ali em algum lugar pagando um preço. Preço de oração, preço de gemido, preço de lágrimas. Tinha alguém ali que estava sedento por isso. Se nós voltarmos lá na história do povo hebreu, na história de Israel, você vai ver que Israel, por exemplo, ficou 430 anos em escravidão em Israel, irmãos. Olha, 430 anos adormecidos, porque isso é o oposto do avivamento. 430 anos sem adorar a Deus, o oposto de quem não tem um avivamento. Quem não tem um avivamento não acorda. Quem não tem avivamento não adora. Quem não tem avivamento não desperta para clamar. Quem não tem avivamento não se separa, não se santifica. Eu acho que só essa reflexão aqui já dá para muitos de nós olharmos para dentro de nós e respondermos para nós mesmos, se temos individualmente falando ou se não temos realmente aquele avivamento que deve estar dentro de nós, como estava dentro daquele guardinho, aquele policial que rodava aquele cacetete, suviava um hino, e quando perguntaram aonde está o avivamento galês, ele disse, está aqui, eu sou o avivamento. Quer dizer, há características, há frutos, há condutas, há uma maneira de viver, há um testemunho que segue uma vida que realmente vive em avivamento, sabe o que é receber um avivamento dentro de si. Então Israel ficou 430 anos dormindo, anestesiados, sem adoração, sem o seu mover, sem a presença de Deus manifestada ali entre eles. Em outras palavras, espiritualmente falando, mortos ali no Egito, e alguns deles até adorando ídolos. E o avivamento não desceu. Irmãos, a coisa que não vamos receber, que não irá descer, se não houver um verdadeiro clamor. O avivamento não desceu. Olha, a promessa era 400 anos. Ainda assim atrasou mais 30 anos o cumprimento da promessa. Por quê? Porque Deus não pode, não tem espaço, não alcança liberdade para manifestar aquela promessa, até que haja sede, até que haja fome. Porque dá comida, dá água para quem não está com fome, para quem não está sedento, derramar avivamento para quem não está clamando, derramar avivamento para quem não tem necessidade, será um derramamento infrutífero, improdutivo na vida daquela pessoa. Então, para descer o avivamento, vamos chamar a coluna de fogo que desceu para Israel de o avivamento de Israel. Vamos chamar aquela nuvem, vamos chamar aquele profeta Moisés que desceu ali, vamos chamar aquele homem que tinha o poder da palavra falada para se manifestar no meio de Israel, de o avivamento de Israel. Mas, irmãos, enquanto não houve verdadeiro clamor, aquele avivamento não desceu. É o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3. Tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo que está no Egito. Tenho visto a aflição com que os egípcios os oprimem. Então desci e vim livrar Israel, meu povo, da terra do Egito. Quer dizer, mas enquanto não houve um verdadeiro clamor. E o irmão Brana disse assim, Cristo virá, mas não descerá enquanto não houver um verdadeiro clamor. Essa igreja terá que chegar a uma condição
aonde o mundo não lhe caiba mais, aonde não haja mais espaço, aonde ela olhe para cima e diz: Senhor, não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda, não dá para voltar, não dá para recorrer a lugar nenhum, só há um escape para cima. Maranata, ora vem, Senhor. Algumas circunstâncias terão que vir. Mensagem: olhe sempre para Jesus, 37 ao 49. Irmão Branco disse: eu temo que Deus tenha que enviar um aperto para essa noiva. E ele chega a dizer: até temo que as portas deste tabernáculo tenha que fechar. Temo que algumas coisas tenha que suceder para que nos una mais em oração e em um só espírito e em uma só fé. Alguma coisa terá que suceder. Por quê? Porque não se vê o clamor que se necessita para ele vir. Não se vê o clamor, o gemido, o desespero, a angústia que se necessita ver para que este avivamento da noiva, que não será um avivamento denominacional, mas que será a fé de arrebatamento se manifestando na vida dela, para santificar, para fazê-la crescer no sinal, na estatura de um varão perfeito. Não se vê esse clamor, esse desespero, essa angústia para recebermos um avivamento, como se via nas eras passadas aqui, como nos mostra o irmão Branham em algumas mensagens. Não se vê a mesma sede por um despertamento, por um desespero, como foi nos dias da Bíblia, até que Israel viesse clamar e clamar e clamar e dizer: basta, não dá mais. Até que Israel não viesse tomar esse tipo de posicionamento, Moisés não nasceu. Mas quando um homem despertou para orar, este é um grande problema, despertar para orar. Quantos estão despertados para orar? Até que alguém acordou para orar. Não foram muitos, até porque o irmão Branham disse assim: ó, Deus precisa de um apenas para ele começar um reavivamento, ou um avivamento, um derramamento, uma resposta, um mover sobrenatural. Arão despertou para a oração, e todos os dias, o irmão Branham disse, ele chegava em casa e ele começou a clamar. Será que clamamos pelo nosso êxodo, pela nossa saída desse corpo ao novo corpo, nosso êxodo, nossa saída dessa terra para a dimensão celestial, como Arão clamava todos os dias para Deus despedaçar o jugo, abrir as portas e livrá-los das mãos de Faraó? Porque se Deus respondeu o clamor de Arão, se alguém hoje clamar como Arão, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele tem que responder do mesmo jeito, porque ele vela sobre a palavra dele. Ele não age com indiferença, ele responde àquele que clama. E Arão clamou, irmãos, e clamou, e sabe por onde Deus começou o êxodo? Sabe por onde Deus começou a saída? Sabe por onde Deus começou o avivamento de Israel escravo no Egito? Justamente pela casa que estava orando. Justamente através de Arão e de Joquebede, Deus começou a mover o sobrenatural. Foi lá que nasceu Moisés. A lança da libertação do povo egito, do povo israelita da terra dos egípcios. Foi lá, naquela casa, que nasceu a Páscoa, a libertação, a saída, o êxodo. Foi justamente aonde orava, aonde jejuava, aonde gemia, aonde estava inconformado. Foi justamente aonde havia busca, aonde havia quebrantamento, que Deus começou a trabalhar. Irmãos, se não há quebrantamento, se não há busca, se não há oração, Deus fica atado e não pode operar. Mas quando o povo de Deus se reúne e começa a despertar, irmão, o diabo começa a bater joelhos, porque ele sabe que Deus não suporta um povo que busca a face dele.
Vamos voltar a Deus, vamos voltar às reuniões de oração, vamos voltar aos cultos de quebrantamento, vamos voltar a clamar a Deus, não só pela vida secular e os problemas naturais, mas clamar a Deus pelo seu mover sobrenatural na vida da sua noiva, que é o que ela mais precisa, um mover sobrenatural na vida dela, um derramamento, o seu exclusivo avivamento, não um avivamento para o mundo, um avivamento exclusivo derramado para a noiva. É tremendo, irmãos. Mensagem véu adentro, parágrafo 8. Sabe o que o irmão Brana disse? O profeta disse assim, ó: o maior avivamento que já aconteceu em todas as eras da igreja está por vir para essa igreja. Ele disse assim, ó: eu não estou esperando um avivamento denominacional, mas nós estamos esperando um avivamento, o maior de todos, mas o mais discreto, o maior de todos, mas o que menos aparecerá diante dos holofotes do mundo, porque o irmão Branham diz que Deus não faz espetáculos para o mundo. Ele não tem que dar satisfação, ele não tem que fazer show, ele não tem que se autocomissionar a si mesmo. Ele está preocupado com você, com a sua noiva. Se tem uma coisa que Deus está pensando hoje é como lhe tirar daqui, como cumprir este avivamento da noiva na sua e na minha vida. E eu creio que Deus vai cumprir a sua palavra. Eu não creio que ficaremos para sempre assim, não. Deus derramará algo maior, algo especial para a vida desses eleitos. O mundo pode não ver, mas você vai presenciar na tua vida, na tua casa, na tua alma. Deus vai se manifestar. Mas antes o irmão Brana diz assim, ó: irmão, é hora. Eu vou adiantando aqui. É hora de Deus fazer isso. Sabe o que o irmão Brana disse? Todas as vezes que houve um declive moral, quando a nação escureceu e uma série de desastres e mais desastres sucederam, todas as vezes que a frieza entrou e que levou os termômetros daquela nação, daquela igreja abaixo de zero, o profeta disse assim, ó: então logo bem por ali, depois daquilo, Deus derramou um grande avivamento. Quando a igreja escureceu por completo, na era de Tiatira, irmão, que Roma quase acabou com os cristãos, sabe o que aconteceu? Deus levantou um Lutero com a justificação pela fé, e aquilo foi um avivamento que varreu a terra, e que libertou os cristãos do catolicismo, e que trouxe ali a reforma. Mas foi num tempo de trevas, foi num tempo de escuridão, num tempo de declive moral, num tempo de apostasia doutrinária, foi num tempo de frieza. Deus levantou um avivamento através de um mensageiro. E quando aquele avivamento esfriou, organizou, criou bases teológicas, quando aquele avivamento, ou os que sucederam a Lutero, que deveriam levar adiante o avivamento, se apostataram da mensagem de Lutero, e quando aquele avivamento, o fogo apagou e ficou apenas cinza, a era escureceu de novo. E aí quando a era escureceu, irmãos, quando o declive moral desceu, quando a frieza espiritual desceu, quando as catástrofes terríveis sucederam, acompanhando as catástrofes espirituais que estavam sucedendo com a igreja, então Deus veio e levantou o João Wesley, trazendo um avivamento para a igreja wesleyana, para a igreja que veio a ser chamada de metodista, porque eram metódicos. Veio o avivamento wesleyano, trazendo o que? A santificação, e o Wesley o tempo inteiro batendo naquilo, que o crente deveria procurar a perfeição cristã.
que o crente deveria se santificar, que o crente deveria ser uma brasa. O irmão Branham chama Wesley de unção na mão de Deus, ungido pelo Espírito Santo, que também tinha a coluna de fogo e que também cria nos poderes sobrenaturais de Deus. Deus levantou Wesley, trazendo um avivamento para a sua era. Mas logo se organizaram e fundaram as maiores escolas religiosas de teologia que existe hoje. Aí sabe o que Deus fez? Bateu a asa do movimento. Perderam o avivamento. E o irmão Branham disse, sempre durou muito pouco os avivamentos. 1 ano, 3 anos e meio, nunca se estenderam muito. Os homens nunca conseguiram receber de Deus e manter aquilo da maneira como eles receberam. Logo eles desvirtuam alguma coisa e o avivamento não é mais o mesmo, a era de Esmirna. E aí a coisa escureceu. A era escureceu, se você olhar no gráfico, a era de Filadélfia ficou escura. Declive, apostasias. E aí, logo depois, veio os dons pentecostais através de Seymour, na rua Azusa, e ele recebeu aqueles dons espirituais, que na época foi uma renovação da igreja metodista, que estava morta, e da igreja luterana, os avivamentos que havia passado, mas havia morrido. Avivamento anglicano, avivamento luterano, avivamento metodista, todas essas igrejas que morreram espiritualmente, tiveram seu avivamento. E ali Seymour clamou, porque estava insatisfeito. Ao invés de falar mal, ao invés de criticar, ao invés de fazer aquela ladainha, Seymour foi orar, foi clamar. E diz a história do avivamento da rua Azusa, irmão, que Seymour, antes do avivamento, ele orava até 7 horas por dia, pedindo a Deus que enviasse um mover sobrenatural sobre a igreja, porque ele estava entediado e não dava conta de olhar para o que se chamava de igreja, e ver que não havia salvação de pecadores, e ver que não havia reuniões de lágrima nos olhos, e ver que as reuniões mais vazias e fracassadas eram os cultos de oração. Ele foi para a oração, para Deus, eu quero falar com o Senhor, porque o Senhor é aquele que pode reverter e pode mudar. O Senhor é aquele que pode operar o querer e o efetuar. O Senhor pode colocar sede dentro das almas para poder clamar e buscar a tua presença. Ele foi falar com o dono da vinha. Foi falar com quem podia resolver o problema. Ele se angustiou, ele se desesperou, ele clamou, custou um preço, 7 horas de oração diária, para quê? Para poder ver Deus derramando o avivamento para a igreja. E nós estamos precisando de fé, de arrebatamento. Estamos precisando do maior avivamento de todos os tempos, para nos transformar, nos encher, nos moldar, para nos fazer quebrar a lei da gravidade, subir ao encontro do Senhor nos ares. Estamos precisando de o maior avivamento, parágrafo 8, mensagem véu adentro, que um dia já pôde visitar a face da terra, prometido a nós, mas como recebê-lo? Sabe, o caminho foi preparado, irmãos. João Batista veio e preparou o caminho para o avivamento se manifestar. Quem era o avivamento? O Senhor Jesus ali, curando os enfermos, abrindo os olhos do cego, purificando os leprosos, salvando os perdidos e anunciando a boa palavra do reino de Deus. Aquele era o avivamento. O profeta veio para preparar o caminho para o avivamento manifestar. Ele veio trazendo a mecânica, ele veio fazendo a junção do pacto da lei e a graça, o condicional e o incondicional. Ele veio construindo uma ponte para o avivamento passar. Ele veio com a mecânica. Ele mesmo não curou, ele mesmo não fez, mas preparou todo o caminho para o Messias fazer. O irmão Branham é a mesma coisa, irmãos. Ele deixou tudo preparado para essa noiva receber o seu avivamento.
Nós não precisamos de sair buscando coisas ali e acolá, porque o nosso Elias veio e já preparou a ponte. Agora falta essa noiva pegar essa mecânica, para esse avivamento tomar dinâmica, para isso explodir dentro dela. Avivamento para quê, pastor? Para conquistar o mundo? Não. Para conquistar o arrebatamento, a fé de rapto, para conquistar Sião, a terra santa. Porque o mundo não será conquistado, o mundo jaz no maligno. O que há nesse mundo é alguns pouquíssimos eleitos. Quando eu vejo um pregador na mensagem falar de multidões e multidões e multidões e obras faraônicas e mirabolantes, eu acho até estranho. Porque não tem muita coisa para nós nesse mundo aqui, irmãos. Anunciemos a palavra, preguemos o evangelho, vamos manter isso até que ele volte. Mas não se engane, não tem muito eleito para ser visitado pelo avivamento que essa mensagem vai proporcionar para a noiva, mas não. Sabemos que há eleito para entrar, porque se não houvesse, nós já tínhamos batido asas e ido embora para Sião. Porque quando o último entrar, essa noiva será arrebatada. Mas por enquanto sabemos que ele ainda não entrou. Então devemos sair tocando a trombeta, anunciando o evangelho. Mas não tem muita coisa aí mais para entrar, não. Não tem muito peixe mais para ser pescado, não. Foi-se o tempo em que grandes avivalistas, como Jonathan Edwards, quando ele pregava a mensagem, um dos seus mais célebres sermões, Pecadores na Mão de um Deus Irado, pregado por ele em 1700 e alguma coisa. Foi-se o tempo onde aquele homem pregava e 10, 15 mil se ajuntavam ouvindo uma mensagem dura como aquela, falando dos pecadores nas mãos de um Deus irado sobre o juízo final. E as pessoas se desesperavam dentro da igreja, a ponto de levantar um homem dentro da igreja, colocar a mão na cabeça e gritar assim: Reverendo Jonathan, para de pregar, eu estou vendo o inferno, eu não estou salvo, eu estou diante do juízo final e eu estou perdido, por favor, tenha misericórdia, para de pregar. E os pecadores vinham gritando, chorando, se arrastando, porque eles achavam que o teto estava caindo, o chão estava abrindo, e o juízo final estava ali naquele momento. Passou esse tempo, a era da porta aberta, as grandes colheitas, os grandes avivamentos para impactar o mundo, como impactou naqueles dias, a ponto de que aquilo contagiou as escolas, as faculdades, os restaurantes, os bares, os vilarejos. E a história diz que quando eles iam a um bar para poder beber uma bebida, quando colocava a bebida na mão, eles lembravam do reverendo Jonathan Edwards e sua mensagem. E aí eles iam e diziam: não, por favor, eu não quero, e devolvia a bebida. Quando eles iam acender o cigarro, eles lembravam do sermão do reverendo Jonathan Edwards e diziam: não, devolva o cigarro, eu não quero fumar mais. Quando os turistas e os marinheiros passavam por ali e eles procuravam as casas noturnas e as boates, eles chegavam e diziam: mas que lugar é esse? Boates fechadas, meretrícios fechados, bares fechados. O que é que está acontecendo? Não há nenhuma diversão para nós aqui. Era um avivamento que impactava não só a igreja, mas toda a sociedade era impactada. Nunca mais haverá isso na terra. Nunca mais. Você vê os outdoors por aí: o Brasil é de Jesus, cruzada, o Brasil para Cristo. Nunca mais haverá isso sobre a face da terra. Nunca mais. O que nos resta agora, prometido pela palavra, é um avivamento considerado maior do que esse, que eu acabei de dar um pequeno testemunho dele, mas que será só para você. Meu Deus do céu, tem alguma coisa para essa noiva aí, que o mundo nada sabe, nunca teve, gente. Você lembra do avivamento de Robert, você lembra do avivamento de John Wesley?
Você lembra do avivamento desses grandes homens? O profeta disse: há um avivamento que vai acontecer longe dos olhos do mundo, muito maior do que todos esses ritos, mas será somente para a noiva eleita, um avivamento que vai trazer transformação para ela. Está chegando, irmãos. Você não perde por esperar. Um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Nós vamos ter a nossa vez, nós vamos ter a nossa hora. Está prometido por Deus. Essa chuva tem, porém, ensinamento, serede poder, vai descer em tamanha plenitude sobre essa noiva, como um grande avivamento antes do arrebatamento. Sim, irmãos, isso está prometido, isso virá para nós, e aqueles que serão participantes direto disto, você saiba disso, eles terão fome, eles terão sede, eles clamarão por isso. Como eu acabei de citar aqui, Simon, que teve fome, que teve sede, que clamou, que pagou um preço. Quando aqueles grandes avivamentos desciam, eu acho interessante, irmãos. Olha, não é uma crítica, é uma avaliação, não é uma crítica, é um despertamento. Não é uma crítica, é uma exortação do Senhor. Eu fico ouvindo e lendo às vezes sobre os avivamentos, já li isso muitas vezes. Quantas vezes o irmão Brana disse sobre isso? Olha, os maiores avivamentos da história, sabe com quem que eles começaram? Com jovens. Aí eu fico pensando, por que o diabo hoje, ele fuzila jovem? Ele mandou cartucho de tudo que é lado, com tudo que é intensidade, para tirar o fervor, a graça, a santidade, a vida de comunhão e oração dos jovens. Por que ele faz isso? Porque essa atenção super especial do diabo com todo o inferno sobre os jovens, porque ele sabe que todos os avivamentos da história começaram com jovens que tinham no mínimo 16 anos, no máximo 26 anos de idade. E aí o diabo fuzila, porque sabe que Deus começou a trabalhar com estes. Como o grande avivamento de Jonathan Edwards, melhor, irmãos, sabe, melhor, o avivamento de Wesley, sabe como que começou? Começou com Charlie Wesley, e mais alguns jovens ali, não deu meia dúzia de jovens, começaram orando, e logo o grupinho deles de oração era um grupinho de 25 pessoas, o Wesley mais aquele monte de meninos se reunia para orar. Onde é que estão nossos? Para nos ajudar a clamar, pedir a Deus por um derramamento, por um avivamento. Aqueles meninos se juntavam e oravam todos os dias os jovens tinham uma reunião de oração, pedindo a Deus para derramar, para começar através deles um avivamento. Sabe quantos anos eles oraram, irmão? De 1729 a 1739. Eles passaram 10 anos orando, pedindo a Deus um avivamento. Nós queremos estralar o dedo e queremos que aconteça. Queremos vir em um culto e já queremos que aconteça. Queremos fazer alguma pequena coisinha e já queremos que aconteça. Eles oraram 10 anos consecutivos. E um dia, aqueles 25 jovenzinhos, irmão Donizete, sabe o que eles fizeram? Foram para a Santa Ceia. Arrumaram e foram para o culto de ceia. Quando eles estavam lá, tudo tradicional, tudo arrumadinho, posto dever para tomar a ceia. Inexplicavelmente, quando Deus age, irmão, às vezes é de maneira inexplicável. Inexplicavelmente, o Espírito Santo pegou justamente dentro da igreja aqueles 25 jovens. Olha, na igreja, Deus vai pegar quem está pedindo. Na
Na igreja, Deus vai visitar quem está orando, quem está santificando, quem está com sede da presença e da visita de Deus. O Espírito desceu sobre eles e eles fizeram um silêncio terrível e segurando, segurando para não fazer barulho. Era um culto solene, era um culto de ceia, era um culto de reflexão, era um povo mais tradicional, e eles soluçavam e seguravam, e prendiam o nariz e tampavam a boca, e eles olhavam um para o outro, e o Espírito Santo foi movendo. Daqui a pouco eles não deram conta. Oh Deus, visita-nos, Pai. Nós precisamos da visita do Teu Espírito Santo. Visita-nos. Pode ser na casa, pode ser no banheiro, pode ser na cama, pode ser na igreja, mas não nos deixa sem o Teu derramamento. Nós precisamos da Tua visita. E daqui a pouco eles não deram conta. E a história diz assim que eles começaram a gritar, e saltar, e rolar, e falar em outras línguas, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E ali naquele dia, depois de 10 anos de oração, nasceu o maior avivamento considerado da história. Sabe por que da história? Porque foi o que varreu toda a terra numa era em que não tinha internet, televisão, rádios, numa era onde não tinha avião, não tinha carro de luxo, e em um ano aquele avivamento já estava na selva, no deserto, no oriente, no ocidente, já havia varrido toda a terra. Quando Deus faz, irmão. É bom quando Ele põe a mão dele para fazer. Oh, irmão, vamos nos entregar a Deus e dizer para Ele: Senhor, avivamento eu não consigo produzir, avivamento não vai de homem para homens, avivamento vem de Deus para os homens, envia do céu o avivamento, aviva a Tua obra, a Tua igreja, no decorrer dos anos, Senhor. Avivamento. E ali começou aquele poder, aquele derramamento. O de Seymour, 7 horas de oração por dia. O de Wesley, Charles Wesley, seus irmãos, aquele jovem William Whittenfield, que o irmão Branham tanto cita. Aqueles grandes homens de Deus, que muitos deles começaram a orar aos 15, 16 anos pelo avivamento. Quando estava aos 20 e poucos, 26 anos de idade, o avivamento desceu. E dali em diante, irmão, alguns deles tiveram só mais 10, 20 anos de vida. Sabe por quê? Porque o avivamento não ficava suprimido. O avivamento não os deixava engessados. Eles queriam o tempo inteiro fazer alguma coisa para Deus. É um péssimo sinal quando não queremos fazer nada para Deus. Alguns foram para as selvas, trabalharam no meio dos índios, dos nativos, das selvas, morreram com diversos tipos de enfermidades. Por quê? Porque não havia recurso como tem hoje. Eu estava meditando comigo, irmãos, como as coisas hoje ficaram fácil. Há citações de missionários impactados por Deus que aos 30 anos de idade morreram. Porque dos 16 aos 30 viveram somente para Deus. Se perderam, morreram. Outros, eles foram retirados. Como Ivan Roberts foi retirado do meio do povo. Sabe por quê? Porque ele sofreu um colapso, de tanto que se entregava, de tanto que clamava, de tanto que buscava, de tanto que se afligia, porque queria ver aquele fogo contagiar e ir adiante. Foi retirado, viveu o resto da sua vida, mais de 20 anos depois que deixou o altar, ele ainda viveu, sem nunca mais subir no altar, recluído em um lugar apenas estudando, lendo e orando e vivendo uma vida em comunhão com Deus. Porque ele não aceitava uma vida acomodada, fria e indiferente. Ele queria um evangelho ativo na vida do povo.
essa mensagem tem alimento, tem combustível para essa igreja noiva ser uma igreja mais ativa, mais viva, que tenha mais fé na sua palavra. E se fosse o que eu estou pregando agora, na era dos grandes avivamentos, talvez não tinha mais ninguém assentado nos bancos. Talvez estavam todos com a cara no chão, chorando. E talvez nessa manhã mesmo nasceria o maior avivamento da história. Por isso que Deus tem que fazer algo por essa noiva. Deus tem prometido para nós, irmãos, mas tem que haver um clamor. Daniel capítulo 9, veio o avivamento de Israel, veio a libertação de Israel, veio o direito de voltar, reconstruir a cidade, o templo, veio, mas primeiro teve que se dobrar, teve que orar, teve que pedir misericórdia, teve que pedir perdão pelo seu pecado. Daniel capítulo 9, e o pecado do seu povo. Você quer alguma coisa de Deus? Ore mais, clame mais. Eu tinha isso para falar na quarta-feira, eu disse, não cabe, não dá para falar isso tudo só com 20 minutos. Clame mais, ore mais, se derrame mais, jejue mais, leia mais, cante mais. Às vezes alguém pode pensar, mas o pastor implica com tudo, mas o pastor é enjoado. Olha, irmão, vocês é porque não conheceram, nós é porque não conhecemos quem foi John Wesley. Talvez nenhum de nós daríamos conta de congregar com John Wesley, o mensageiro da era anterior, que supostamente teve menos luz do que nós. Avivamento de John Wesley, irmãos. Olha, fez parte do avivamento de John Wesley pregações vigorosas. Fez parte do avivamento de John Wesley. Sabe que hora eram os cultos de oração? 4h45 da manhã, todos os dias. 4h45 da manhã, todos os dias, culto de oração. Sabe quem, na maioria das vezes, liderava os cultos de oração? No poder do Espírito, os jovens. Todos eram capacitados para subir ali naquela tribuna e liderar uma reunião de oração no poder e na autoridade do Espírito. Isso era avivamento. Mas na vida de quem pagava preço, se sacrificava. Nós não queremos sair de casa para ir à igreja. E olha que às vezes podemos morar dentro da igreja. Não era assim na era dos avivamentos. E não pode ser assim na vida dessa noiva, porque a ela é prometido algo maior, não menor. Os grandes avivamentos. Alguém que poderia orar conosco. Alguém que poderia ajudar o pastor, os diáconos. Alguém que poderia ajudar a igreja. Alguém que poderia ajudar as famílias. Entrando em uma campanha contínua todos os dias, individualmente falando, no horário que Deus te mover, orando, Deus envia a tua renovação. Deus envia o quebrantamento, Deus envia o que não temos. Nós estamos esperando do Senhor e só recebemos se for do Senhor. Manda do céu, manda de Deus para homens, não de homens para homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos avivamentos não nasceram em uma sala de teologia, em um seminário. Não nasceram de uma discussão doutrinária ou de um estudo minucioso de mistérios. Todos os avivamentos nasceram da vida de pessoas que oraram e se queimavam, se consagravam constantemente para Deus. Perguntaram assim para John Wesley: Wesley, qual é o segredo que essas multidões vêm para te ouvir de tão longe, a pé e a cavalo? Sabe o que Wesley disse? Eu simplesmente me deixo queimar, e eles vêm para ver o fogo queimar. Só isso. Deixe-se queimar. Deus, envia teu fogo, Senhor.
Deixe-nos nos queimar. Que os pecadores entrem aqui e vejam uma igreja que está se queimando, se consagrando, se entregando, buscando, se preparando, não para ser o vereador, prefeito, deputado, presidente, mas se preparando para ser arrebatado naquele glorioso dia. Manda fogo na tua igreja, mas fogo santo, Senhor, para ela incendiar a tua glória. Preço a preço. Desceu do dia da igreja primitiva? Desceu, mas teve preço. Tiveram que andar com Jesus. Avivamento para quem não anda com Ele. Tiveram que ir para o cenáculo e se posicionar na palavra. Lucas 24, 44. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Teve que ir lá, entrar no cenáculo, ficar lá quantos dias fosse necessário esperando. Pela graça de Deus foi só 10 dias, 120 trancado ali, porque se fosse um ano, 10 anos, 120 trancado no mesmo lugar, não sabemos do que daria daquilo. Mas ficaram esperando, pagaram um preço, um pisando no pé do outro, incômodo, 120 em uma sala ali, 10 dias, meninos chorando, gente discutindo, problemas ali sucedendo, mas havia alguém ali no espírito, orando e dizendo: Senhor, estamos aonde o Senhor diz para ficarmos, agora cumpra sobre nós a tua palavra. Podemos ter meninos chorando, gente pisando no pé um do outro, mas vamos ficar no nosso cenáculo, que é a palavra, porque Deus vai derramar a porção dobrada do seu espírito para essa noiva. Custou preço, custou oração, custou desespero. Nós precisamos de receber, mas tem um preço, irmãos. Tem um preço a pagar para você receber, para nós recebermos aquilo que o resultado é conversão. O maior resultado dos avivamentos chama-se conversão, santificação, batismo do Espírito Santo, unidade do corpo. Por isso que eu não creio de maneira alguma. A Bíblia, a mensagem, a história me diz que é o contrário. Não me diga que esse movimento que surgiu na mensagem, não diga que isso é o avivamento da noiva. É uma blasfêmia cantar que isso é o avivamento da noiva. O avivamento gera conversão, santificação, unidade do corpo de Cristo, não mutilação, esquartejamento do corpo. Basta olhar para a história e a Bíblia e a mensagem não mente. O avivamento revitaliza, reavivar, ou avivar é revitalizar novamente, fazer viver aquilo que nós já temos. Olha, imagina se Deus vivificar tudo que você já ouviu. Isso é reavivamento, é dar vida o que você já ouviu. Sabe o que nós estamos precisando? Que Deus mande vida sobre tudo que nós já ouvimos e que já está aqui dentro. Se Deus mandar vida aí ao que você já ouviu, olha, a fé de arrebatamento vai se manifestar. Se Deus vivificar o que você já ouviu, cura divina será coisa pequena, prodígios e maravilhas será coisa pequena. Basta que Deus vivifique, reavive, dê vida àquilo que nós já temos. Reavivamento. Algumas coisas que acompanham. Eu disse aqui sobre o livro que a irmã escreveu, falando do pai dela e de algumas coisas. Eles dizem aqui neste livro que John Wesley, olha para você ver aqui, eu vou ler aqui para você ver. O estilo da pregação deles era vigoroso. Aí diz assim, ó, dramático. O que
lhes limitava o acesso aos púlpitos das igrejas mais tradicionais. Eles eram bloqueados de pregar em alguns lugares, sabe por quê? Pregações vigorosas e dramáticas. Ele dizia: eu não quero esse homem pregando aqui, desse jeito não. Ele grita, ele pula, ele profetiza, ele chora, ele corrige as pessoas, ele condena os nossos erros. Eu não o quero em nosso púlpito. Aqui diz assim, ó, os púlpitos eram fechados para eles. Por quê? Porque eles tinham sido visitados por um avivamento. E aí o Wesley dizia assim: meu púlpito é todo mundo, minha paróquia é o mundo. E o Wesley, que a princípio era relutante contra pregar em ar livre, achava que podia pregar só dentro da igreja. Depois ele descobriu que Jesus pregou no Monte das Oliveiras, ele descobriu que Jesus só pregava em ar livre. Aí o Wesley começou a se arriscar em pregar ao ar livre. E quando ele foi pregar em um ar livre, tinha gente no telhado, gente na janela, gente na porta, gente na escada, gente em cima das árvores, para poder ouvir João Wesley pregando. Porque ele estava em chamas. Era um tição, disse o irmão Brana, sendo queimado. E as pessoas iam para poder ver aquele tição sendo queimado, operar, sendo usado ali pelas mãos de Deus. Veio. E eu creio que Deus pode fazer de novo. Não para o mundo, mas para essa noiva. Eu creio que Deus pode fazer de novo. Porque o mundo já tomou a sua decisão. Já colocaram Cristo em Laodiceia para fora da igreja. Porque o mundo, como rejeitaram a Cristo, rejeitaram Elias, que foi enviado para essa era. O mundo já o chamou de falso profeta. O mundo já tomou a sua decisão. Se abraçaram com Roma pelo batismo pagão, crença em três deuses. Eles já tomaram a sua decisão. Abraçaram com as trevas e o julgamento. Mas você abraçou com a luz. Você e eu abraçamos com misericórdia. E para aqueles que abraçaram com a misericórdia, Deus pode fazer de novo. Deus não pode fazer lá, mas Deus pode fazer aqui. Deus não pode santificar lá, mas Deus pode santificar aqui. Aqui Ele pode começar de novo. Conta-se um testemunho que um grupo de jovens seminaristas, estudando a letra da Bíblia, para aprender a fazer oratória, prédica, para poder aprender a emocionar o povo, para poder falar diante do público. Eles estavam estudando seminário na Inglaterra. E aí um dia o diretor do seminário resolveu pegar eles e levarem eles na casa onde viveu João Wesley, nos últimos anos da sua vida. Aí quando eles colocaram os jovens no ônibus, eles foram todos para lá. Mas tão superficial. É triste envolver com a coisa de Deus superficialmente. Tem que ter alguém que se aprofunde mais, que leve mais a sério. Quando chegaram ali naquela casa, os alunos entraram, e conheceram a casa, a caneta, a agenda, os pergaminhos, os papiros, algumas coisas assim dessa natureza. E eles entraram ali, conheceram um monte de coisa de João Wesley. Aí sentaram na cadeira de João Wesley, no escritório de João Wesley, estou na cama de João Wesley, tudo de João Wesley. Só que aí tinha um lugarzinho que tinha uma corrente assim, ó, escrito assim, ó, proibido entrar. Ninguém podia entrar, porque senão dava problema. Proibido entrar. Aí, quando o diretor juntou os alunos para ir embora e contou todos dentro do ônibus, faltava um aluno. Aí começaram a procurar ele na casa. Onde é que ele está? Sumiu. Nós não podemos voltar sem um aluno. Aí quando eles voltaram lá dentro da casa, chegou naquele lugar que estava escrito proibido entrar. Era justamente lá que estava um aluno, assim, ó. Aquele lugar proibido de entrar foi o lugarzinho por onde João Wesley, por mais de 25 anos, orava todo dia no mesmo lugar. E lá tinha as marcas do joelho de João Wesley, e as marcas dos pés de João Wesley no chão, e as marcas da mão de João Wesley. E aí, quando o diretor entrou caladinho, o menino estava ajoelhado lá. Sabe o que o menino estava fazendo? Senhor, faça de novo. Senhor, eu sei que tu podes fazer outra vez. Faça de novo. Sabe quem era o menino? Billy Graham.
Você sabe quem foi Billy Graham? Um dos anjos enviado a Sodoma. O pregador mais influente e usado em todo o mundo, excetuando o anjo que foi enviado à noiva. Por que é que Deus agiu assim com Billy Graham? Sabe o que eles disseram? Não tinha a melhor nota, não tinha a melhor retórica, não era o mais cotado para fazer o que ele fez. Mas fez. Sabe por quê? Ajoelhou aonde João Wesley ajoelhou. Pôs as mãos aonde João Wesley colocou. E ficou assim, ó. Senhor, faça de novo. Faça de novo. Faça de novo. Lembra da escritura de 2 Reis 3? O que um dos servos de Jorão perguntou? Há mais algum? Josafá perguntou, há algum profeta aqui? O servo de Jorão falou assim, há um tal Eliseu. Este todos os dias lavava as mãos do seu senhor Elias. Você sabe o que significa lavar as mãos do senhor Elias? Ajoelhar onde ele ajoelhou, pôr a mão onde ele punha a mão, aprendeu com ele, orou com ele, buscou com ele o tempo inteiro. Aquela oração incendiou o coração de Billy Graham. Quando ele viu a história de João Wesley, ele disse, Deus, o Senhor pode fazer de novo. Irmão, Deus não vai levantar outro William Branham de jeito nenhum. O último profeta, o último sinal dos gentios. Mas o profeta disse que a porção dobrada de Elias vem sobre Eliseu. Essa noiva é Eliseu. Deus pode nos fazer calçar a sandália de Elias. Mas tem que ter alguém para ajoelhar e dizer, Deus, faça de novo. Manda vida de novo. Manda unção de novo. Manda a coluna de fogo de novo. Manda a tua graça outra vez. O Senhor é fiel. Avivamentos e suas marcas. Aqui diz pregações vigorosas que eles, os céticos, a intitularam como pregações de fogo. Sabe qual era a marca do avivamento de Wesley? Olha aí, serve para todos nós agora. Cânticos espirituais. Olha, vamos analisar os nossos cânticos. O que apresentamos, o que cantamos. Porque a marca do avivamento de Wesley foi cânticos espirituais e boa qualidade de música. Isso aí seguiu o avivamento de Wesley. Só que a história diz que gritos, prantos e choro seguiam o avivamento de Wesley. Um povo com os olhos molhados andavam atrás daquela mensagem. E nós temos a mensagem que desatou todos os nós e revelou todos os segredos. Que povo somos nós? Estava falando ontem para a Cristina, nós indo para Arcos, falei assim, o quê? Esses grandes avivalistas, estas grandes pessoas que receberam os grandes avivamentos de Deus, olha, eles pregavam 360 dias no ano. Eles andavam a cavalo, carruagem ou a pé. E conseguiam fazer muito mais do que nós conseguimos. E nós temos avião para ir. Nós temos carros luxuosos para ir. Nós, irmãos, podemos ir, nos cansarmos e nos desgastarmos, mas podemos parar e comer em um bom lugar. Podemos chegar em casa e tomar um banho quentinho que sai do chuveiro. Podemos deitar em uma cama macia e refazer as nossas forças. Podemos ir à geladeira e comer alguma coisa. Podemos tomar uma vitamina, um fortificante, qualquer tipo de coisa assim. Podemos nos arrebentar, mas podemos nos refazer, porque é a era do comodismo, do conforto. É a era do avanço. É a era das facilidades. No entanto, fazemos muito menos. Muito menos. Se resolvermos agir, Deus também vai agir, irmãos. Se resolvermos nos movimentar, você vai ver os passos largos de Deus se movimentando rumo à sua igreja. Cânticos espirituais, música saudável. E há testemunhos, irmãos, que Wesley
se aborrecia e queria que as pessoas cantassem o tempo inteiro, irmão Donizete, com todo vigor e força. Wesley queria, está aqui na página 21, que as pessoas cantassem com vigor, com força, com entusiasmo, com alegria. Aquelas eram marcas de um avivamento. Cantava aqui, ouvia lá na esquina o povo cantando, e não precisava disso. Senhor, faço a oração de Abacuque, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ajuda-nos a orar e orar, ajuda-nos a cantar e cantar mesmo, ajuda-nos a pregar e pregar mesmo, ajuda-nos a crer, mas crer de coração, ajuda-nos a nos doar, mas nos doar por inteiro, porque aí eu sei que Deus vai poder fazer alguma coisa em nosso favor. O estilo da pregação deles era vigorosa e dramático, o que os limitava aos púlpitos das igrejas mais tradicionais. Então, eles recorreram à pregação ao ar livre, os cultos de campo, ou cultos no monte, como às vezes eram chamados. Mudaram a estrutura dos cultos de adoração para a maioria das igrejas rurais da jovem nação. A pregação de fogo e de condenação, isso aí acompanhava o avivamento. Fogo e um evangelho que condenava o pecado. Por isso que essa geração não pode ter um avivamento, porque a Laodiceia, direito dos povos, tem o direito de fazer, tem o direito de casar, tem o direito de descasar, tem o direito de. Sim, tem direito de tudo isso. Só vai perder o direito de entrar na cidade pelas portas. Isso aí é 2 e 2 é 4. Pregações de fogo e de condenação deu lugar a uma nova liberdade de expressão para os crentes. Eles gritavam, eles oravam, eles dançavam e cantavam como nunca antes. Uma vez mais, o avivamento foi acompanhado por um novo mover das águas musicais. Como Lutero, Wesley era um compositor e editor. Seu primeiro inário, a coleção de Charleston, de salmos e hinos, publicado em 1735, foi o primeiro inário publicado na América do Norte. O interesse principal de Wesley era que o canto fosse espiritual e tivesse boa qualidade musical. Suas instruções para a congregação incluíam admoestações, era todos cantem. Todos cantem. É horrível não adorar. Todos cantem. Cantem com todas as forças. Cantem com modéstia. Cantem a tempo. E acima de tudo, cantem espiritualmente. E foi no estilo sem organização formal dos cultos de campo, aonde o cântico espiritual amadureceu. Cantavam no Espírito, dançavam no Espírito. Não é 90% das dancinhas que temos. Porque 90% das dancinhas que temos é apenas euforia para nos alegrarmos. Mas aqui no tempo dos avivamentos, eles nem viam que estavam dançando. Eles estavam tomados pelo Espírito. Não era um malabarismo, não era um espetáculo. Não. Era o Espírito descendo. Eu talvez tenha visto 1 ou 2 pessoas de fato dançando, tomada pelo Espírito Santo até hoje. Contudo, dancem, se alegrem. Não tem coisa mais triste do que olhar para uma árvore e não ver nenhuma das suas folhas balançando. Significa que o vento não está soprando. É bom quando as folhas balançam. Faz parte. Mas clame a Deus para que seja no Espírito. Pastor Joel uma vez disse assim: você muitas vezes pode começar na carne e acaba que aquilo termina no Espírito. Começa orando, cantando, falando naturalmente, daqui a pouco Deus desce e toma controle daquilo. Não deixe de fazer isso, faça.
faça, mas falando para Deus: Deus, eu quero ser visitado como os meus irmãos foram nos grandes avivamentos. Eu quero ter uma experiência que impacte a minha vida, que mude a minha vida. As faculdades, as escolas começavam a ter cultos, irmão. Sabe por quê? Porque havia alguém lá em avivamento. E esse alguém contagiava, convertia outros. Que Deus derrame sobre nós esse avivamento que nós precisamos para terminar os nossos dias aqui nessa terra. Como disse o profeta irmão Brana, que essa é a maior necessidade que tem a igreja. Mensagem chuva temporã e chuva seródia. Mensagem, o profeta Eliseu, ele chega a dizer assim, ó: agora algumas pessoas criticam a música na igreja, mas se a música trouxe o Espírito sobre o profeta lá, hoje ela fará a mesma coisa. Vem, disse, traga-me um tangedor. E eles foram e trouxeram um tangedor, e ele começou a tocar um hino muito bom. Procure bons hinos. E o profeta sentado ali, eu imagino, e depois que o tangedor tocou por um longo tempo, e o profeta saiu daquele estado de mau humor. Interessante, né? O profeta saiu na hora do cântico do estado de mau humor. Você pode vir para a igreja mal-humorado e Deus, através do cântico, tirar todo o seu mau humor, tudo aquilo que te prejudicou. O profeta estava num estado de mau humor e começou a pensar em Deus. Depois de um tempo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele começou a ver visões. E, irmão, este é o problema com a igreja hoje, a razão pela qual nós não vemos visões e temos uma mente tão fechada, é porque não oramos o tempo suficiente, ou não fazemos as coisas o tempo suficiente, até que o Espírito de Deus venha em nosso meio. Nós costumávamos cantar aquelas velhas canções antiquadas, até as lágrimas rolarem em nossas bochechas, e pecadores eram salvos antes mesmo do pregador chegar à plataforma. Sabe o que é isso, gente? Vidas rendidas. Quem canta está rendido, quem está sentado aí está rendido. Vidas consagradas. E o profeta disse: antes do pregador chegar no púlpito, já havia pecadores na audiência que haviam sido salvos durante o período dos cânticos. Marcas de um avivamento. Mas hoje nós temos somente um velho ritual, todo programado. Nós temos que passar por isso, por aquilo. Eu temo que estamos afligindo o Espírito Santo para longe de nós. Vocês não acham? Certamente é. Eu me lembro das velhas noites dos metodistas, ou da leitura disso, melhor dizendo, quando eles vieram aqui pela primeira vez em Augsburg, e João Wesley e outros, quando eles mesmos eram chamados de santos roladores. Agora, vocês metodistas, nestas grandes e elegantes igrejas hoje, não querem crer nisso, mas eles eram, isto é certo. E o vosso pastor, o vosso fundador João Wesley, ele era um grande crente de cura divina também. Ele até mesmo ungiu o seu próprio cavalo com óleo depois que quebrou a sua perna, montou nele e seguiu viagem. Isso é o que ele fez, está no seu diário. Eu tenho isso, sim senhor. Ele estava indo orar por uma mulher e o cavalo caiu e quebrou sua perna. Ele não conseguiu levantar o cavalo, ele viu que a perna do cavalo estava quebrada. Ele pegou a sua botija do seu bolso, ungiu o cavalo com óleo, montou no seu cavalo e seguiu. Isso é certo. Vocês deixaram as cercas caírem, as ovelhas saíram, os bodes entraram. As ovelhas saíram e os bodes entraram. Olha o que ele está dizendo. É aí onde a vossa igreja chegou. É bem aí onde estamos hoje, exatamente. O que precisamos hoje não é uma nova teologia. Tem um monte de gente achando que precisa de uma nova teologia na mensagem. O que precisamos hoje não é de uma nova teologia. O que precisamos hoje é de um bom e velho reavivamento de São Paulo,
e o Espírito Santo da Bíblia novamente no meio de todas as igrejas, o que trará de volta o poder do Deus vivo para a igreja novamente. Esta é a verdade, é disto que a igreja precisa hoje. É disto que a igreja precisa hoje. Você vem à igreja esta noite, eu não vejo nada, somente um monte de psicologia. O motivo disto é que você não deixa o Espírito do Senhor cair sobre você. Deixa o Espírito do Senhor entrar em você, você verá algo. Normalmente você alcança o que você veio buscar. Se você veio criticar o diabo, ele mostrará coisa suficiente para você criticar. Se você veio para ver o Senhor, Deus fará com que você o veja. Deus verá o que você espera ver. Você normalmente alcança aquilo que espera ver, correto? Então você somente espere que o Espírito do Senhor venha sobre você e te mostre o seu poder ressurreto, e sinais e maravilhas, e você verá isso, e você receberá isso. O que você espera de Deus nessa manhã? Senhor, ver o seu poder ressurreto, ver as tuas maravilhas. O que eu espero é que comece um avivamento, ou este avivamento da noiva, no meu coração, na minha particularidade. Eu preciso disto. Você precisa disto? Eu preciso disso. Quer dizer, todos nós aqui nessa manhã precisamos disso. Que Deus comece esse avivamento que santifica, esse avivamento que põe lixo para fora, esse avivamento que nos faz cantar alegremente, esse avivamento que muda a nossa vida de oração, esse avivamento que nos faz viver como viveram estes santos, vida completamente rendida e devotada a Deus. Mas queremos viver todo dia para nós. Queremos gastar toda a saúde conosco mesmo. Queremos queimar todo o tempo com os nossos programas. E Deus damos algumas horinhas de culto e está bom. Está bom não. Deus quer você todo o tempo. Deus quer você lá fora. Deus quer você na escola. Deus quer você como uma chama constantemente queimando por aí. Como alguém que não crê num avivamento, mas é um avivamento andando aí em pele humana pela rua. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos esse próprio avivamento do Senhor aqui, caminhando sobre a face dessa terra. Vamos ficar em pé, irmãos? Portanto, a igreja precisa, parágrafo 37, ouvindo, reconhecendo e agindo, de uma boa limpeza. O que nós precisamos hoje é de alguns reavivamentos à moda antiga, alguns reavivamentos varredores, algum poder do Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a abandonar tudo nesse mundo e queimar cada ponte atrás de si. Nós precisamos tomar o mundo hoje. Nós, ministros, como os velhos noruegueses costumavam a fazer, precisamos de queimar todas as pontes atrás de nós e entrarmos em um constante reavivamento. Constante reavivamento. Marcas de um avivamento, vidas consagradas, vidas santas, pregações fervorosas, cultos de orações fervorosos. Há pessoas que não gostam que fala, mas irmãos, não tem coisa mais cansativa do que aquela coisa maçante na hora de orar. Oração vigorosa, fervorosa, que tem finalidade, que tem objetivo, que expressa gosto, vontades, fome, sede, desespero, que demonstre intimidade com Deus, avivamento. Quando ele passa, essas coisas vão morrendo e a igreja vai se tradicionalizando. E aí vamos fazendo, disse o irmão Brana, as coisas por liturgias e rituais e tradições religiosas apenas. Que Deus nos ajude, irmãos. Ferramenta temos, combustível para queimar essa mensagem trouxe o azeite. Apocalipse 6, versículos 5 e 6,
não danifique o azeite e o vinho. Você sabe o que é azeite e vinho, não sabe? É literalmente combustível de um avivamento. Não há avivamento sem vinho, que é o estímulo. Não há avivamento sem azeite, que é o Espírito Santo. E não há avivamento sem trigo, que é a palavra. E a chuva temporã e a serôdia, ela traz o que? O vinho, ela traz o trigo e ela traz o óleo. As três coisas fundamentais para um avivamento explodir, essa mensagem, a chuva temporã e serôdia, trouxe para nós. Só que não teremos um avivamento se não fizermos o que Simon fez. Ele orava e muito. Se não fizermos o que os jovens wesleyanos fizeram, se reuniram 10 anos consecutivos em oração. Nós não conseguimos orar nem 2 anos aqui. Segunda-feira víamos aqui para poder orar, e eu acho que não durou nem 2 anos a nossa oração. Começamos com 20, e com 15, e com 10, e com 8, e depois terminamos com 1. Avivamento. Queremos avivamento. Queremos a fé de rápido. Queremos transformação. Queremos o maior avivamento de todos os tempos, porque o irmão Branham disse que ele virá para a noiva. Mas temos que acordar. Temos que despertar. Sabe por que o Messias se revelará para os judeus? Porque eles estão lá no muro das lamentações, deixando as pedras lisas de tanto orar, revezando em grupos e orando 24 horas sem cessar. Aquilo vai levar o Messias para eles. Que Deus nos ajude, irmãos. Feche os seus olhos. Vamos orar um pouquinho. Você quer fazer uma oração? Se alguém precisa disso, necessita, quer isso, faça você mesmo a sua oração. Eu não preciso de puxar você não. Você pode ir sozinho. Você pode ir sozinha. Você pode orar por sua conta. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Deus enviará um avivamento aonde há sede. Deus enviará avivamento aonde há fome. Deus enviará onde há clamor, aonde há desespero. Deus enviará. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Senhor Deus, envia esse avivamento interior, Pai. Envia esse avivamento na alma, Senhor. Os luteranos tiveram deles, os wesleyanos os deles, os pentecostais já tiveram os deles. Pai, agora o Senhor nos enviou um profeta que nos trouxe uma mensagem. E esse profeta trouxe um grande avivamento de cura para esse mundo religioso, Senhor. A cura é boa, mas não é o avivamento da noiva. Há algo maior do que a cura divina, Senhor. O nosso profeta trouxe um grande avivamento de discernimentos, prodígios e maravilhas. Mas não é esse o avivamento dessa noiva, Senhor. Essa noiva, Teu profeta nos diz que ela não terá um avivamento denominacional, mas o avivamento dela será a vinda do Filho de Deus, será a transformação, será a fé de arrebatamento, será subir a um nível mais alto, será receber, ó Pai, a porção dobrada. Olha para essa igreja, Senhor, encha o seu lagar de mosto, encha o seu odre de óleo, encha, Pai, a sua dispensa de trigo, e envia vida sobre essa noiva, Senhor. Senhor Deus, oh Pai, tenha compaixão de todos nós, Senhor.
As eras tiveram seus avivamentos, apagaram e ficou apenas cinza, Senhor. Agora a noiva terá um que jamais se apagará, porque será daqui para o arrebatamento, Senhor. É o fim das eras, é o fim dos avivamentos. Nunca mais haverá avivamentos, senão o avivamento dessa igreja, a assunção dela para as tuas bodas, Pai. Senhor, nós estamos clamando, Maranata, Pai, a palavra foi revelada, os selos foram abertos, Pai, a terceira puxada, que é a palavra vivificada, manifestou pelo teu profeta. Esse é o avivamento da noiva, ela está olhando para algo maior, algo mais alto. Derrama isso sobre essa noiva. Meu Pai, eu disse aqui que os jovens foram os portadores dos maiores avivamentos da história. Pai, os jovens entraram em Canaã, os jovens prepararam o povo e entraram para a terra da promessa. Pai, em nome de Jesus, levanta os jovens nessa hora, livra eles do mal da internet, livra eles da sedução do diabo. Levanta os jovens nessa hora, como brasas vivas, como um grande avivamento nessa hora. Envia isso, Senhor. A tua igreja precisa disso, eu preciso disso, os diáconos precisam, todos nós precisamos um avivamento espiritual para essa noiva, que não virá de homens, mas que virá do Senhor, que não virá de mentes brilhantes e inteligentes, mas virá do alto, do Senhor. É o Senhor que manda o avivamento. É o Senhor que faz o sol brilhar, é o Senhor que manda a chuva. Pai, é o Senhor que se derrama para a tua igreja. Senhor Deus, está feito. Fiz como tu mandastes. Agora está nas tuas mãos. É a minha vontade, é o meu desejo, é a minha fome e a minha sede. Pai, que seja de muitos outros aqui dentro dessa igreja, para que possamos servir ao Senhor como uma família limpa, santificada, cheia do Espírito Santo, e que em amor suporta uns aos outros. Pai, sela esse corpo, guarda esse corpo, mantenha unida essa igreja, debaixo desta coluna de fogo, debaixo deste logos, debaixo dessa mensagem. Pai, que o povo vá embora abençoado, que volte para os lares curados, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que assim seja feito, para louvor e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. A era de Laodiceia, o irmão Branham disse assim: a América teve a sua última chance em 1957. Ele disse: o avivamento terminou, nunca mais haverá um avivamento. Ele disse: a noiva terá o seu. O mundo religioso nunca mais terá um avivamento. Mas eu acabei de dizer aqui, irmãos, que a noiva terá o seu. Você terá o seu avivamento. Você que quer, você que deseja, você que clama, você que tem sede. Olha, daqui a pouco você vai ver quanta água descendo nesse deserto para poder encher todo o vale aonde você está. Deus está mandando uma chuva aí que vai inundar os nossos lagares, irmãos, que vai transbordar o nosso cálice. Crês tu nisto? De todo o seu coração? Então diga amém, eu creio, Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. À noite, irmão Josué, irmão Marquinho, hoje é domingo de ressurreição. Celebrem a ressurreição com cânticos alegres. À noite nós não teremos pregação. Quem tiver hinos para trazer para cantar, Efésios 5, versículo 9. Cânticos espirituais, salmos e hinos, todos salmodiando na presença de Deus. À noite teremos um período de louvor, celebrando a ressurreição de Cristo. Venham todos cantar, adorar, tenham momentos de oração. Se tiver desejoso de vir para o altar, orar, irmãos, é tempo de fazer isso. Vamos fazer isso, amém?
Eu não vou estar presente, mas tenha toda a liberdade no Espírito de fazer. Eu estou indo para um culto, como foi anunciado, uma reunião em Belo Horizonte com alguns irmãos que estão nos esperando ali. Mas, segunda-feira já estamos em casa, já estamos de volta. Ore por nós, estamos orando por vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham um bom culto. Se ajuntem aí, viu, meu Marquinhos? Você, Josué, os irmãos, e faça algo bem especial, porque nosso Deus merece. Deus abençoe vocês.